Você está preparado mesmo? Glória a Deus. Deus é muito bom. Então, pela manhã eu comecei um tema e eu queria começar agora à noite porque eu acredito que Deus vai ajudar a gente a entender um pouco do que Ele quer fazer nesse tempo. Muitas pessoas estão sendo consagradas a Deus por um tempo com várias coisas na sua vida pessoal. Existe Eclesiastes capítulo 3, diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu e dos seus propósitos. Mas a Bíblia diz que existiu coisas que Deus interviu em um tempo que não era para intervir. Não havia nenhuma possibilidade daquela pessoa vencer aquela situação, mas a Bíblia diz que Deus encontrou um tempo e entrou na vida daquela pessoa. Então vamos dizer que havia uma sentença e havia um curso sendo colocado na vida daquela pessoa. E aquela pessoa já estava sentenciada a um tipo e um determinado caminho na sua vida. Mas a Bíblia diz que quando Deus se apresentou para aquela pessoa, o tempo dela foi afetado. Foi mudado a história da família daquela pessoa, foi mudado a história dos filhos daquela pessoa, dos filhos, e tudo foi sendo transformado, porque Deus entrou na vida daquela pessoa. Ela entrou nos pensamentos daquela pessoa, ela entrou no coração daquela pessoa, e ela entrou nas atitudes daquela pessoa. Olha que interessante. A Bíblia diz que Saul era alguém muito com medo e tímido. E diz que quando o profeta chegou na casa de Saul, disse: Saul, hoje mesmo eu te ungirei para ser rei. Ele disse: o senhor não está entendendo? O custo da minha vida não é esse, não é ser rei. Não é ser rei. O profeta disse: você não está entendendo, Saul. Você vai ser exposto a um ambiente que vai mudar o teu pensamento. Você vai se encontrar com um lugar que vai ter pessoas tocando, cantando, e elas vão profetizar, e aquele ambiente vai mudar a forma como tu pensa. Amém? É de Saul, você vai ser mudado e transformado numa nova pessoa. E a Bíblia diz que quando Saul sai procurando, olha, na cabeça de Saul, ele estava procurando o quê? As jumentas do seu pai. Eram o quê? Um curso determinado. As jumentas se perderam e Saul estava procurando. Talvez você esteja procurando um emprego quando Deus tem algo maior para você. Talvez você esteja procurando, tem pessoas que estão procurando coisas que é só um pretexto. Elas vêm para a igreja procurando coisas, mas é só um pretexto para Deus revelar o plano perfeito dele. E quando elas chegam na igreja que senta, elas pensam: eu estava procurando a jumenta, mas Deus estava dando um reinado. Saul procurando jumenta e Deus dando um reinado a ele. Vocês estão comigo? Às vezes a nossa mente, ela começa a determinar aquilo que nós vamos fazer, porque Deus não entrou ainda. Deus, ele não entrou ainda na tua mente como Ele quer entrar. Ele não afetou o teu pensamento, o teu propósito. Talvez você esteja sabendo até o plano de Deus, mas o propósito do teu coração talvez esteja desconectado com o que Deus está falando. Então Saul estava procurando as jumentas, mas Deus estava procurando um rei. Saul foi encontrado com medo, mas Deus queria dar a força. Saul foi encontrado sozinho,
mas Deus começou a agregar pessoas. Vocês estão comigo? Agora olha que interessante. A Bíblia diz que Saul foi exposto a um ambiente de consagração. E eu falei que muitos dos problemas que nós estamos tendo hoje é por não ter um ambiente de consagração suficiente. Por não estar exposto o suficiente à palavra, não tem como Deus afetar a tua vida, mudar o teu pensamento. Porque você nunca está tão perto de Deus o suficiente para que Ele possa arrancar os pensamentos do mundo e colocar os pensamentos dEle. Porque mesmo que Ele revele o plano para você, se você não tiver consagrado a Ele, você não vai entender o que Ele quer fazer. Então pessoas vão olhar essa igreja, pessoas podiam olhar esse prédio aqui, como já pessoas já disseram assim, esse pastor é louco, é porque você não tem o tempo de consagração que eu tenho. Porque se você estivesse se consagrando, como eu estou me consagrando para esse lugar, você era o primeiro da lista, eu estou dentro. Vocês estão entendendo? Ah, pastor, mas como é que vai ser isso? Olha a quantidade de pessoas começando a se multiplicar. Mas teve cultos que quando a gente passou para cá, tinha poucas cadeiras. Mas quando eu vi você sentado aí, eu vi lá embaixo. Eu vi lá embaixo. Então pessoas podiam dizer assim, pastor, como é que vai ser? Eu não sei como vai ser, não é a minha parte. A parte de Saul não era saber como ia ser, a parte de Saul era se expor ao ambiente. Ao ambiente profético, ao ambiente que Deus estava falando, ao ambiente que Deus queria falar, ao ambiente que Deus queria mudar o pensamento dele, o coração. E a Bíblia diz o quê? Diz que o coração de Saul foi mudado. Mas muitas pessoas têm perdido o plano e o propósito de Deus, porque na caminhada elas começam a ter tendências que estavam na mente não renovada. O que significa mente não renovada, pastor? Eu vou dizer para vocês. Pessoas que estão cercadas de atitudes do passado. E eu vou falar hoje de novo. Diga, excesso de passado é ausência de futuro. Pastor, o que significa isso? Pessoas que estão tão presas no passado, elas estão sem futuro. Ah, o que titia fez comigo me machucou. Quando eu era pequeno, eu fui abusado sexualmente, agora eu não posso casar. Ah, eu fui roubado. Toda vez eu fui enganado, eu fui traído. Ei, excesso de passado, ausência de futuro. Ah, eu estava debaixo de uma pressão, pessoas me enganaram. Excesso de passado, ausência de futuro. Só que eu quero mostrar biblicamente hoje para você entender que quando Deus fala, não tem como não acontecer. Se a palavra encontrar um lugar fértil, é impossível não frutificar. Se a palavra hoje à noite que está sendo lançada, encontrar um lugar no teu coração, que ela possa ser germinada, gerada. Então eu quero falar hoje sobre o quê? Palavras que estão sendo lançadas, mas estão sendo abortadas. Palavras que são sementes, né? Olha, deixa eu dizer para vocês. Ofertas que você está dando, mas está sendo abortada. Coisas que você está fazendo, que está sendo abortado. Como, pastor? Você está até na igreja, você está até ouvindo a palavra, mas você não está gerando as sementes da palavra. E aí, a palavra, a semente, quem disse isso? Jesus falou sobre isso. Mateus capítulo 13, ele diz que a palavra foi lançada em um terreno pedregoso, em um terreno arenoso, em um terreno fértil. Ele vai dando 4 tipos de solo. E por acaso era a mesma semente, irmãos.
mas o que determinava era o terreno. Era o terreno, é o terreno que determina o poder da semente. Porque a semente já tem poder de si só. Ela já é poderosa. Toda semente de milho, ela veio projetada para frutificar. Mas é onde ela bate. E como ela bate. Como ela é recebida. Já tentou plantar? Deixa eu falar para vocês. Já tentaram plantar? Onde tem só mato? A semente nasce? Nasce? Se eu pegar aqui agora um lugar que está cheio de mato, eu preciso de quê? Eu preciso tirar o mato, arar a terra, adubar a terra, molhar a terra, para que quando eu colocar a semente, ela cresça. Se você plantar uma semente debaixo de um pé de árvore com sombra, a semente não tem o nutriente certo para crescer, que é o sol. Por isso sementes não crescem tanto, algumas árvores não crescem tanto debaixo de outras, ou elas cresceram juntas. Mas se ela está sem o acesso, e tem coisas na nossa vida que está como grandes árvores, tirando o sol, tirando a força da palavra. Não é que a palavra não tem força, não é isso. Não é que a semente não é poderosa. Jesus era poderoso, sim ou não? Mas ele chegou em Nazaré, não pôde curar ninguém, porque o terreno não era bom. Talvez você esteja hoje à noite aqui dizendo assim: pastor, o que significa esse culto? Irmãos, uma semente foi plantada. Eu dizia pela manhã, e vou dizer de novo hoje. Uma mulher que não era cristã, da nossa igreja, recebeu o casal cristão na casa dela, e ela disse assim, e as pessoas insistiram: a gente pode fazer um grupo aqui de pessoas na sua casa? Aquela mulher não conhecia a palavra, não tinha tanto estudo, não tinha tanta sabedoria acerca das coisas de Deus, mas ela abriu a porta da palavra. Ela abriu a porta da casa dela. Era difícil para ela, ela não era cristã, recebendo um bocado de crente gritando e orando na casa dela, e orando, e orando, e orando, estava sendo gerada essa igreja. A irmã Antônia nunca podia imaginar que essa igreja seria desse tamanho. Nem no maior sonho dela. Ela sonhando, a não ser que Deus revelasse. Então tem coisa de Deus que Ele não revelou ainda para você, porque o solo não está pronto. Porque quando o solo estiver pronto, a semente vai com o endereço certo. E ela começa a crescer dentro de você. Quando a irmã Antônia abriu a porta da casa dela e a igreja começou a ser gerada, a ser gerada, a ser gerada. Pessoas começaram a ser salvas. Na cabeça da irmã Antônia, ela conhecia rema, não sabia o que era rema, não sabia que era nada. E ela trabalhando na igreja, trabalhando, depois foi ser funcionária da igreja, que é hoje, trabalha na nossa igreja aqui, ajuda aqui no rema. Mas, olha que interessante, a Bíblia diz que aquele que abrir a porta do coração para o Senhor, Ele vai cear com Ele. Ele vai vir com um fogo. Quantas pessoas estão saindo das suas localidades para vir ouvir a palavra aqui, e elas pensam assim, nada está acontecendo. Deixa eu te falar uma coisa, Tonha talvez pensou isso. Tem pessoas que moram em João Pessoa, estão vindo congregar aqui. Tem pessoas que vieram de outro canto e estão morando aqui por causa da igreja. Se mudou de Campina Grande para cá. Eu saí de Campina Grande para cá. Você acha que Deus ele não vai abrir a porta do céu? Tem coisas que estão acontecendo aqui nessa igreja, irmãos, que está começando a germinar. A germinar. A germinar, a germinar. Hoje foi o primeiro dia que eu vi a muda saindo da terra. Eu disse, bota água. Eu disse, ei, bota água, está saindo. Quando eu vi as pessoas aqui na feijoada tendo comunhão, abraçando umas às outras, crianças brincando, eu disse, está saindo a muda. Olha, 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 olha.
liga a água, liga a água, liga a água aí. E eu mesmo sendo de Campina Grande, não quis economizar água. Né? Porque eu disse, está nascendo, olha, aquilo que Deus falou comigo sobre uma igreja alegre, está começando. Está começando. Está começando. Olha só. Olha só. Pessoas começaram a prosperar. E minha alegria maior não é quando você dá o dízimo à igreja, é quando você prospera. Porque eu sei, quem está fazendo é Deus. É Deus que está fazendo pessoas aqui. Se eu for dar testemunho aqui, eu nem vou pregar hoje. Temos muitos testemunhos aqui da operação de Deus. Mas o que eu quero dizer, essa é a introdução de hoje à noite, para a mensagem que eu vou ministrar. Um terreno preparado, com a palavra certa é, com a sabedoria certa, para preparar a terra. Certeza de colheita. Já viu aquele agricultor que planta e ele vê a terra bonita, as sementes boas, a chuva chegando, ele já abre o sorriso. É certo que a gente vai colher. É certo que a gente vai colher. Pastor, como é isso? Eu vou te explicar hoje à noite. Abre comigo. Aleluia. Abre comigo. Lá em 1 Samuel capítulo 22. Vamos ler esse texto aqui. E Deus vai nos guiar a coisas hoje à noite. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em quê? Aperto. E todo homem endividado e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. E eram com eles uns 400 homens. Para um pouco, olha para cá. Quem conhece a história de Davi? Todo mundo aqui, mas eu não vou falar sobre a história de Davi. A Bíblia diz que em um determinado momento, Davi procura um lugar para se refugiar. Agora vamos contextualizar 3 coisas aqui. Primeira, a família de Davi escuta falar de onde ele está. Era aquela mesma família que quando o profeta chegou na casa dele, perguntou, quantos filhos você tem? Ele disse, todos estão aqui. Era a mesma família que não tinha expectativa em Davi. A mesma. Era a mesma família. Que não havia expectativa. Não tem expectativa. Seus filhos estão aqui? Está todos aqui. Todos estão aqui. Sim. Agora, o Senhor disse, não, está faltando um. Porque a gente vê com os olhos, Samuel. Eu vejo o coração. Né? Havia uma reunião ministerial e Davi não estava convidado. Na casa dele. Mas quando Davi é convidado, é ungido. Fica cheio do Espírito. A unção agora começa a operar em Davi. Agora olha que interessante aqui, irmãos. A Bíblia diz que nesse momento que Davi está vivendo aqui, ele era o chefe dos amargurados. Não relata que Davi estava amargurado, mas para ser chefe dos amargurados, devia ser alguém que tinha mais amargura do que outros. Devia ser alguém que falava uma palavra que chamou a atenção daqueles amargurados. Sim ou não? Davi tinha uma mensagem diferente de todo mundo.
Primeiro porque Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul, o homem de Deus. E dentro dessa perseguição, Davi vai para um lugar que a Bíblia chama ele de lugar seguro. Devia ser num lugar tão seguro que ninguém queria ir lá. A gente vai ler sobre isso agora. Lugar seguro. A Bíblia relata que era um lugar seguro. Davi estava amargurado e vai para um lugar seguro. E quando a família de Davi, que não tinha expectativa na vida dele, ouviu falar que Davi estava no lugar seguro, na caverna de Adulão, disse: arruma as malas, vamos todo mundo para lá. Porque agora, para a gente sobreviver, tem que estar perto de Davi. Porque nos versículos seguintes, Saul, perseguindo Davi, ele mata mais de 80 sacerdotes. Você nunca viu perseguição, irmão, da qual Davi passou. Já pensou? Eu sou o líder da igreja, para te pegar eu já matei 80. Imagina o que eu vou fazer contigo. Irmão único, a qual Jonatas não tinha nem com os irmãos de sangue. Agora Davi estava debaixo de uma opressão tão grande e vai para uma caverna de pessoas amarguradas de espírito, pessoas sofridas. Mas a mesma Bíblia que diz que Davi foi para lá, é a mesma Bíblia que diz que quando o espírito maligno estava aperreando Saul, chamaram Davi para tocar. Tlim, tlim. É a mesma Bíblia. É a mesma Bíblia, diz que quando Saul estava aperreado, Davi tocava, Saul se acalmava. Mas isso não impediu de Saul perseguir Davi. Quem era Davi e que coração Davi tinha? Porque Deus disse, eu sempre me perguntei e pergunto para mim mesmo, por que Deus disse que Davi era segundo o seu coração? Quando a gente sabe que Davi pegou uma mulher e mandou matar o marido. Mas por que Deus disse que aquela pessoa era segundo o coração dele? Porque na realidade, Deus estava dizendo que Davi poderia errar, mas ele sempre ia voltar para Deus. E que ele ia fazer aquilo que Deus estava falando com ele. Mesmo que custasse sua vida. Você está comigo? Olha que interessante. Agora a Bíblia diz, caverna de Adulão. E eu posso te dizer, você já foi para um lugar, quantos de nós quando estamos apertados, pressionados, amargurados, nós procuramos um lugar público ou um lugar escuro? Todos nós procuramos se isolar. E é impressionante como pessoas que estão passando problema, elas se conversam. Elas se juntam, elas se unem. Eu quero fundamentar isso para vocês hoje à noite. Que tipo de coração tinha Davi que Deus operava? Que tipo de coração Davi tinha que Deus era com ele? Que tipo de terreno era Davi? Quem era Davi? Quem era? Se eu pudesse dar um título para essa mensagem hoje, Bernardo, anota aí. Que tipo de terreno é o teu coração?
Você já perguntou para você? Quem eu sou? Que tipo de terra sou eu? Quem eu sou? Que tipo de terreno sou eu? Se o trem passar por aqui, tem uma coisa, viu? Aí vai ser milagre, viu? Porque já estão passando ônibus, estão iluminando a rua, mesmo de coisa, avião já passa aqui, mas se passar trem também, aí eu vou te falar um negócio, viu? O avião já passa aqui em cima, aí não tem outro lugar mais, mais, mais resolvido do que esse, né? E há quem diga que aqui é longe, e que não tem acesso. Olha o que ele diz. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todos os homens endividados, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e era com eles uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe, e disse ao seu rei: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Olha só, eu consigo entender que Davi era alguém submisso a Deus. E ele para e diz assim: olha, guarda meu pai e minha mãe, um rei daquela cidade de Moabe. Ele diz assim: porque eu preciso saber o que Deus quer de mim. Então muitas coisas não estão acontecendo na nossa vida porque a gente não diz assim: o que Deus quer de mim? O que Deus verdadeiramente tem para mim? O que é que Deus quer para a minha vida? A gente está assim: eu quero isso, pai me dê isso, pai eu vou fazer isso, pai eu quero isso. E essa palavra de hoje eu não gostei não é para mim não. Pai eu quero fazer isso, pai não sei o que, isso. Mas Davi aqui, ó, o coração dele: guarda meu pai e minha mãe, estou num negócio aqui, eu quero saber o que Deus quer de mim. Perseguido, amargurado, triste, abatido, o que Deus quer de mim? E se você for observar os salmos, eu não vou entrar lá, que a gente nem vai conseguir terminar hoje. O próprio Davi disse o quê? Vou pegar o salmo mais fácil para você. O Senhor é quem? É o meu pastor. Ou seja, Ele é o meu Senhor. O Senhor, meu pastor, nada me faltará, Ele me guia. Não era só da boca para fora não, irmãos, ó. O que o Senhor quer de mim? Quando ele escreve o salmista, quando ele escreve o Salmo 23, ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me guia. Ele me guia a pastos verdejantes. Ele me guia, Ele me leva pelas veredas da justiça. Ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, eu acho que ele estava falando de Adulão aqui. Ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, a qual Saul matou 80 pessoas para chegar em mim, eu tive que guardar meus pais, esconder meus pais, não temerei. Não temerei. Ainda que as circunstâncias digam para mim, elas vão me parar, eu não temerei, porque Ele, o Senhor, colocam uma mesa na presença dos meus inimigos. E eu acho que ele estava lembrando também de quando Saul entrou na caverna e ele chegou lá e Joabe disse assim: hoje o Senhor entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Ele disse: longe de mim, eu não tocarei no ungido do Senhor. Que coração era esse? Que coração era esse? Aonde a adoração a Deus era o primeiro lugar. Eu acho que esse tipo de coração a gente tem que cultivar. A gente tem que aprender sobre isso. E agora olha que interessante, ele diz aqui:
Porque, então ele repete, até que eu saiba que Deus há de fazer de mim. Ou seja, ele está dizendo assim, até que eu saiba o que Deus vai fazer comigo. É Deus que vai fazer. Ele não disse, até que eu saiba que Saul me pegue. Até que eu saiba para onde ir. Não, ele disse, até que eu saiba o que Deus vai fazer comigo. Guarda meus pais. Ele estava seguindo um plano e um projeto. Ele estava seguindo um plano na caverna. Era um plano. Na caverna. Era um plano. Ele estava seguindo. Ele foi ungido para ser rei. Mas ele estava vendo o reinado? Ele foi ungido para ser rei. Mas ele estava vendo o rei perseguindo ele. Mas o que ele cultivava? O que ele cultivava? Ele estava preparando o terreno do coração dele. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me guia para a parte verdejante. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Olha só o que vai dizer aqui. Verso 4. Trouxe-os perante o rei de Moabe. Com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém, o profeta Gade disse a Davi, não fiques nesse lugar seguro. Você percebe que o lugar que Davi dava era seguro? Mas nós olhamos para Adulão como se fosse um lugar que não era seguro. Era um lugar seguro. A caverna que você talvez tenha ministrado, que era um lugar ruim, a Bíblia diz que era um lugar seguro. Fortificado. Mas aqui eu vejo o profeta dizendo assim, tua segurança é o Senhor. Ele avisa a Davi, ei, deixa eu te dizer um negócio, não fica nesse lugar seguro não. Eu sei que é seguro, mas tua segurança não é nesse lugar não. Tua segurança não está nesse lugar não. Tua segurança não é ter. Muitas pessoas estão aqui, minha segurança é meu emprego. Minha segurança é minha formatura. Minha segurança é meu salário. Eu sou funcionário público. Deixa eu te dizer, se tu adoecer, teu emprego de funcionário público não dá para nada. Se tu juntou dinheiro até agora e tiver um coágulo na tua cabeça, o dinheiro que tu juntou não dá nem para começar a gastar. Eu conheço pessoas que tinham fortunas e já gastaram toda a sua fortuna. A mulher do fluxo de sangue já tinha 12 anos gastando um toque na pessoa certa, no lugar certo. Um toque. Um toque. Aleluia. Vou ler para você. Vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Eriete. Ouviu Saul que Davi e os seus homens que o acompanhavam foram descobertos, achando-se Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, numa colina, tendo na mão a sua lança e todos os seus servos com ele, disse a todos estes, ouve, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós terras e vinhas, e vos fará a todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos tenhais conspirado contra mim. E ninguém houve que me disse, aviso que meu filho fez aliança com o filho de Jessé. E nenhum dentre vós há que se doar por mim, e me participe que meu filho contra mim instigou o meu servo, para me armar ciladas, como se vê neste dia. Olha que interessante. Saul faz uma promessa de coisas. E eu quero parafrasear um pouco aqui. Davi estava num lugar, diga, seguro. Davi estava num lugar seguro, diga, seguro.
Diga, olhe para a pessoa que está do seu lado, diga assim: você está num lugar seguro? Ele diga assim: mas tem uma diferença. Diga para a pessoa que está assim: tem uma diferença. Diga, a diferença era a terra do coração de Davi. Que mesmo vendo um lugar seguro, foi para um lugar porque o Senhor mandou. Quando eu vejo esse texto aqui e vejo pessoas olhando para esse texto, muitas vezes talvez você não entenda o que eu quero ministrar hoje à noite. Havia um terreno no coração de Davi, que as sementes da palavra, elas iam batendo e nascendo, batendo e nascendo, batendo e nascendo, batendo e nascendo. Deus disse: tu é rei. Ele disse: está certo, sou. Mas foi perseguido, mas sou rei. Deus disse: ei, tu és abençoado. Ele disse: sou. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Porque ele escreve no Salmo: nada me falta. Nada me falta. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Deus mandou ele ir para onde? Judá. Jesus é o quê? Diga, o leão da tribo. Existem lugares que você não vê, mas que Deus é com você. Que é profético. Lugares proféticos. Santa Rita é um lugar profético. Santa Rita é um lugar profético. Santa Rita é um lugar profético. Santa Rita é profético. Ele disse: ei, vai para Judá, porque lá a tua força está lá, ó. Leão da tribo de Judá. O cego, quando viu, ouviu falar. Olha, isso é profético, viu? O cego estava lá, cego. Aí ouviu falar, ouviu. E começou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão, misericórdia de mim. Jesus, ele estava dizendo o quê? A palavra. Ele estava falando a palavra. Ei, Jesus, leão da tribo de Judá, eu estou aqui, ó. E as pessoas diziam: cala a boca, cego. E ele dizia: ei, tem compaixão, misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Jesus parou em meio àquelas circunstâncias. Tu já pensou um cego gritando numa multidão: Jesus, filho de Davi? Cadê ele? Cego. Não sabia de onde ele estava. Cego. Mas a palavra tem endereço certo. O que queres que eu faça? Quero ver. Feito. O que queres que eu faça? Talvez você esteja no escuro hoje, mas começa a falar a palavra. 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 Talvez você esteja debaixo de uma pressão hoje, mas começa a dizer: ei, Senhor, Senhor, lembra de mim. Eu fico me lembrando quando aquele cego se levantou e tinha uma capa que dizia que ele era cego. Ele fez: cego nunca mais, toma a capa. Eu acho que se eu fosse cego, eu ia até encenar como aquele cego fez com aquela capa. Ele devia ter rasgado a capa de cima a baixo. Cego nunca mais. Tem sementes em você que está sendo abortada porque você não está
no lugar certo, falando a palavra certa. Mas hoje Deus quer recalcular a rota. Pastor, Deus quer fazer o quê? Recalcular a rota. Deus quer tirar o excesso de passado e mudar a ausência de futuro. Ah, porque eu vivi isso com fulano de tal, e agora eu não estou vivendo isso agora. Ei, acabou. Eu não sei, eu acho que eu estou com vontade de terminar essa mensagem agora. Termina agora. Eu estou separando um negócio aqui para você, mas eu estou vendo você meio assim. Eu acho que você não está preparando o terreno, não. Eu vou parar por aqui. Será que daqui uns próximos que eu vou estar ministrando, talvez você prepare o terreno? Quer que eu pare aqui? É perigoso um pastor perguntar à igreja assim: pastor, eu pode de pregar? Né? É muito cuidadoso, mas eu estou seguro do que eu estou falando. Seguro. Eu estou seguro do que eu estou falando. Seguro. Eu acho impossível a palavra não ser gerada nesse lugar. Já experimentou ficar perto de um crente avivado? Já experimentou ficar perto de um crente avivado? Quando você chega perto dele assim: Pai do Senhor, irmão, tudo na paz, ele faz: Deus tem projeto para a tua vida, oh glória a Deus. Já experimentou? Ele faz mais assim, ó. É para aqueles que pega na tua mão assim e faz assim. Estou dando nele aqui que é para ele se ligar hoje. Estou brincando, né? O pastor essa tapa doeu. Não, doeu não, ele está dizendo que não doeu não. Estou brincando com ele. Já pegou um crente que chega assim e fala assim: vem cá. Tu estava vivendo uma condição de vida lá? Não vou sair daqui não. E aquele crente: não, tu é crente, homem, peraí. Aí tu, mesmo, né? Eu sou, né? Vamos lá avançar. Aí você, vamos lá, chama, canta lá, pega. Mas quando você chega perto de um crente, que o terreno dele está comprometido com galho seco. Tu viu o que o pastor disse hoje? Tu viu? Rapaz, absurdo o pastor dizer um negócio desse. Terreno comprometido. Mas quando tem um crente que o coração está lá, é só assim, ó. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Pastor, e os visitantes? Já vai sabendo como é crente. Porque o diabo está fazendo festa do mundo. O povo andando sem roupa, se drogando no meio da rua, na televisão, e ninguém tem vergonha. Eu vou ter vergonha daqui na igreja. Quer dizer que eu vou deixar de celebrar a Deus porque talvez alguém não entenda? Que não entenda. Mas eu quero ver o poder de Deus operando. Eu quero ver Deus libertando. Eu quero ver Deus curando. Amém? Ó, já ficou avivado, ó. Tá vendo? Já ficou avivado, ó. Tá vendo? Já está avivado. Porque quando você se encontra com um crente que crê na palavra, ele vai dizer: ei, vai dar certo. Ele não fica dizendo: você não pode, você não tem, não dá certo. Não. Eu acho que quando alguém estava triste, Davi pegava a harpa e dizia: peraí, ó, o negócio aqui é assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele guia-me por vales verdejantes, ainda que eu esteja na caverna. Na caverna eu canto. Agora, quando o diabo vê um crente
na caverna que está se lamuriando, Davi se tornou o chefe dos amargurados. Ei, já que vocês não têm força, o chefe sou eu. Eu cantava para Saul, agora eu vou cantar para vocês. É agora, ó, vamos lá. Diz que Davi matou um gigante, mas os guerreiros de Davi mataram mais gigante que ele. Sabia não? Diz que todos da família de Golias morreu pela mão dos guerreiros de Davi. Quando Absalão estava perseguindo Davi, a Bíblia diz que um homem se levantou no meio deles e disse: olha, deixa eu dizer uma coisa para você, não persiga seu pai, porque agora mesmo ele é homem de guerra e está com os guerreiros dele. Diz que todo o exército que estava com Absalão disse: é melhor a gente não ir não. E era Deus falando naquele homem, dizendo assim: eles estão como ursas selvagens. Agora mesmo eles estão escondidos, esperando vocês. Deus falava quem Davi era. E só de ouvir falar quem Davi era, as pessoas recuavam. Só de ouvir falar quem você é, na palavra, o diabo vai ter medo. Ei, vai passando, o demônio diz: vamos entrar nessa daí não dá não, eles oram, eles são do fogo, a palavra opera, corre, corre. Diz: amargurado nada. Olha para a pessoa assim: amargurado nada. Diga: eu sou muito vencedor. Nós temos que ter culto aqui, que eu não prego não. Eu só dou o tom e você prega. Já pensou um culto que eu vou dizer assim: Deus quer fazer coisas grandes, aí você, é verdade. Deus está chamando um exército forte, você vai começar a marchar. Porque a pior coisa do mundo é quando um quebrado recebe uma palavra de prosperidade e recebe. Porque quem está perto dele fica mangando ou não entende nada. E se for um quebrado na palavra, ele vai cantar. Ele vai começar a dançar e vai dizer: fica só assistindo aí. Fica assistindo aí. Fica assistindo aí. Pessoas não podem parar o que Deus tem para você. Por isso que o salmista disse: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, nem um fio. Nem um fio de cabelo. Vão fazer projeto de morte, mas Deus vai dizer: ei, começa a rir aí. Eita, meu Deus. Pastor, o que é isso? Terreno.
Pastor, porque essa igreja as pessoas estão começando a rir? O trator está passando no arado. A chuva está chegando. E elas estão começando a ver. Eita, eita, está chegando, está chegando, está chegando. Pastor, porque as pessoas estão rindo demais, é porque já estão vendo a colheita. Porque alguém que é vitorioso, ele ri na hora da vitória. Sim ou não? Quando um atleta vai começar a correr, ele está. Tem gente que está assim ainda. Mas quando o atleta vence, ele já está assim. E olhando para trás. Tchau. Tchau, passado. Futuro. Sabe o que eu mais gostava? Quando eu criava cavalos, eu ia assistir corrida de cavalo. Bem pequeno, meu pai, a gente não era cristão, e meu pai criava cavalos e a gente ia para umas corridas de cavalo. Eu vou falar isso para você. E eu era pequenininho, meu papai me botava no carro e sempre eu andei com ele. E era um ambiente mundano, papai não era crente. Mas o que eu gostava dos cavalos era o seguinte: o cavalo não sabe quem ganha e quem perde. O cavalo quer correr. Você não pode perguntar para um cavalo de corrida e dizer assim: quem ganha hoje? Não, o cavalo não está preocupado quem ganha. Ele quer correr. Irmãos, se você não foi ao vivo, um dia tu vai ver, vai perto de uns cavalos correndo. Eles vêm com tanta força, tanta energia para correr, que às vezes até para entrar no box dá errado. E papai dizia assim: ó, vai começar agora, vai começar agora. Fica vendo aí, fica vendo, fica vendo, fica vendo. Ele ama cavalos igual a mim. Vai começar agora. Aí eu ficava. E as pessoas lá: quem ganha? Quem ganha? Quem ganha? Recentemente eu tenho anos vendo cavalos correrem. Mas recentemente o Espírito Santo estava perguntando para mim assim: cavalo sabe quem ganha? É? Eu disse: não. Ele disse: então corre, não pergunta se vai perder ou ganhar não. Essa igreja vai dar certo? Sei não. Essa igreja é bênção? Sei não. Deixa Deus dizer. Deixa Deus falar. Deixa Deus dizer. Deixa Deus falar. Ele vai fazer. E eu vou te dar uma chave aqui para a gente fechar. Estou com vontade de terminar. Termina agora. Termina agora. Tem mais uma chave. Quando o cavalo chegava lá no final, que passava nas bolas, havia dois tipos de cara que você ia ver: dos vencedores e dos perdedores. Tinha camarada que pegava a areia do chão e jogava para cima assim, quando o cavalo ganhava. Dava banho no cavalo assim, de bebida, abria champanhe. O cavalo sabe o que era aquilo. Aqui vai a chave. Existe um cavalo celestial que não está preocupado com o que as pessoas pensam de você ou não sabe de você. O que elas dizem que você é ou que você não é. Ele só está dizendo assim: monta nele. Monta nesse cavalo.
Ai. Tem uma raia celestial. Sabe o que é raia? Papai dizia, e um treinador amigo dele dizia assim, quando a gente tinha alguns cavalos lá que ia treinar, ele dizia, vá caminhar sozinho. Aí eu dizia, por quê? Porque esse cavalo vai correr e ele não pode se acostumar com outro cavalo do lado, senão ele vai querer emparear. Papai dizia, ó, vá sozinho, caminhe o cavalo. Irmãos, é impressionante. Quando eu chegava assim num corredor de 1000 metros, 500 metros, eu soltava. E eu descobri uma coisa nos cavalos. Chega um ponto que ele solta a carreira. Existem cavalos fundistas e velocistas. Cavalos fundistas é que eles correm depois de 2000 metros, depois de 1500 metros, eles soltam a carreira. E cavalos velocistas, ele tem em 400 metros, 600 metros, até 1000 metros, eles estão dentro do prazo de velocidade. Mas chega um ponto quando um cavalo está correndo, que as pernas dele não param mais não. A força da velocidade envolveu elas. E papai dizia, esses cavalos, tem que caminhar eles bem, sozinhos, para eles não se acostumar com os outros. E meu pai era vendedor, ele tinha muitos cavalos e vendia cavalos, e era interessante, algumas coisas que eu acho que ele nem lembra disso. Mas papai falava assim, que, às vezes meu filho, o ruim perto do bom vira bom. Né? Papai botava vários cavalos lá e botava um mais ou menos no meio do... E aqui, esse cavalo é bom, esse aqui é bom, esse aqui também é bom. Né? Mas por que eu estou dizendo isso? Quando eu soltava aquele cavalo em determinada velocidade, eu desde menino que corro, papai dizia assim, cuidado nas cercas, né? Porque eu era afoito, e toda a vida eu fui afoito, ele dizia, rapaz, tu vai terminar se acidentando. E eu era selvagem, igual os cavalos. E quando o cavalo estava correndo na velocidade, eu fazia duas coisas. Era uma sensação de liberdade tão grande. Eu sabia, ele não vai parar mais, não precisa eu bater, eu soltava a rédea. Abria os braços e ficava. Você não tem noção, irmão, como é uma sensação louca. Um troço daquilo correndo a toda velocidade. E você? Parecia em câmera lenta. E eu via as coisas passando. E eu. Papai dizia, cuidado, rapaz. E eu gostava daquele negócio. Quando você der lugar à palavra, ela vai te colocar numa velocidade. Não para mais. Não para mais, 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 não para mais. No começo você vai ficar meio assim. Os problemas vão tentar segurar. Mas quando a porteira abrir, acho que eu vou parar. Se o que eu preguei agora não extrair um glória a Deus de você, irmão, nada mais extrai. Se você não conseguir tirar força dessa palavra, nada vai mudar. Diga, é a palavra. É a palavra.
mesmo no momento de amargura, mesmo no momento de tristeza, mesmo no momento de escassez, mesmo no momento de falta.